A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você agora. Quero compartilhar uma palavra com você sobre como é que a gente pode ter uma vida mais leve com Deus. E eu queria ler para você 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10, que diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Pelo contrário, trabalhei mais que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a palavra que a gente vai meditar agora. E eu quero lhe fazer um pedido. Se você ainda não tem amigos e amigas ligados na nossa reunião de hoje, manda um link para eles e para elas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar não somente com você, mas com os seus amigos e as suas amigas. Eu estou me lembrando, quando eu li esse versículo, eu me lembrei de uma música, cujo cantor eu não vou me lembrar agora, que diz assim: para falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, eu preciso lamber o chão, eu preciso amassar o pão que o diabo amassou, comer o pão que o diabo amassou. Enfim, ele faz uma série de sacrifícios, ele fala de uma série de sacrifícios de se alguém quiser falar com Deus. Mas essa é a percepção dele. O Deus que ele acha que existe é um Deus que exige sacrifício. E aqui nós lemos nessas duas linhas de versículos que o apóstolo Paulo, que se considera o menor de todos os apóstolos, porque ele mesmo diz no versículo 9 que ele perseguiu a igreja de Cristo, ele perseguiu os cristãos, porque ele era fariseu e ele achava que os cristãos eram contra tudo que ele acreditava. Mas quando ele teve um encontro real com Deus, ele começou a pregar esse Deus, a pregar o Deus que ele conheceu. E ele diz assim: mas eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E fiz mais do que todos eles, mas não foi porque eu sou o bambambam, não foi porque eu sou maravilhoso. Foi pela graça de Deus que está comigo. A graça de Deus comigo. Então, o que Paulo nos ensina aqui é que nós podemos sim ter uma conexão com Deus e que é simples. Você não precisa lamber o chão, você não precisa comer o pão que o diabo amassou, você não precisa subir 250 escadas para que Deus possa te alcançar ou que você possa alcançar a Deus. Nós podemos sim simplificar a nossa caminhada com Cristo. Nós achamos que para nós nos conectarmos com Deus, ou para que Deus escute o nosso clamor, a gente precisa de muitas peripécias. A gente precisa... Eu quero contar para vocês uma história interessante. O meu pai me contou que quando eu completei 15 anos, o meu pai queria que eu morava em Fortaleza, e ele queria que eu sozinha fizesse uma caminhada da minha cidade para a cidade se eu não me engano, era Canindé, longe pra caramba. Porque ele disse que quando eu era pequenininha, de 8, 9 anos, eu tive uma fraqueza nas pernas e não tinha médico nenhum que descobrisse qual era a minha doença. E aí, ele prometeu, eu esqueci o santo, para mim que era São Francisco, ele prometeu a um santo que quando eu tivesse 15 anos, eu iria sozinha, a pé. Então, quer dizer, precisava desse sacrifício para que eu... E ele diz: filha, e você foi curada, então agora você vai para Canindé a pé, sozinha, olha a cabeça. Então, é interessante como as pessoas têm uma percepção de que Deus precisa de um grande sacrifício até mesmo para você se conectar com ele. Então, a gente faz 1001 peripécias. A gente ora, a gente jejua. Eu vou jejuar 4 dias para que Deus possa me ouvir.
Tem uma amiga minha que vou eliminar o açúcar do meu. É ótimo eliminar o açúcar do seu sistema, mas não para que Deus possa lhe ouvir. Eu vou eliminar o açúcar do meu sistema, não vou comer açúcar, nada doce por 1 ano. E esse foi e ela fez isso mesmo, o grande sacrifício que ela fez para Deus, para agradar a Deus. E Paulo diz assim: eu sou o que sou, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, Paulo virou o jogo, que eu já preguei na Bethesda, deve ter aí no canal, não lembro o nome da mensagem, palavras que empacam a nossa vida. São 2 frases, mas, que a gente usa como um impeditivo. Eu gostei muito do que você disse, mas eu não vou conseguir. Eu queria tanto fazer isso, mas... Então, nós temos o hábito de usar a palavra mas como impeditivos na nossa vida. A outra foi e se, mas aí depois você ouve a mensagem. Mas Paulo, ele usa a palavra para lhe dar permissão, para lhe dar positividade. Ele diz assim: eu persegui a igreja de Cristo, mas sou o que sou pela graça. Então, Paulo se permite. Ele não usa essa palavra para se negativizar, mas para se permitir. Eu sou o que sou. E essa é uma palavra boa para você. Deus te ama do jeito que você é. E muitas vezes a gente vira uma pessoa falsa, a gente força a barra. Não, para Deus me aceitar, eu vou precisar disso. Eu me lembro tanto no dia que na verdade, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que uma senhora, eu fui batizada numa vigília de oração na Assembleia de Deus, e uma senhora disse assim: olha, assim diz o Senhor, você não pode mais usar calça comprida, você não pode mais isso, Bom, eu não tinha dinheiro para, de repente, trocar toda a minha roupa. Eu pedi minha mãe, que era costureira: mãe, vamos transformar. Estava a moda, calça jeans, você cortava e colocava uma nesga, e aí a calça jeans se transformava num vestido, numa saia. E aí eu chego no escritório, no outro dia já com isso foi na sexta-feira, eu chego na segunda já com saia, com blusa aqui. E aí uma pessoa mais experiente na vida cristã do que eu me chamou e disse: por que você está tão diferente? Eu falei: porque Deus disse que para eu ser aceita por ele, eu precisava não usar mais calça comprida. E aí essa pessoa experiente disse: não é bem assim, etc, etc. E me explicou que Deus não nos julga pelo exterior e etc. Então, Paulo aqui muda o jogo. Ele usa esse mas de uma maneira afirmativa. E ele diz: olha, tudo que eu faço, eu realizei meus projetos, eu preguei mais do que todos, mas não é porque eu sou o bambambam, não é porque eu sou digno. E para você se conectar com Deus, você não precisa achar que você precisa ser, porque é pela graça. É pela graça que está em você. É pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós nos encontramos com Deus pela graça. Por isso que em Apocalipse está escrito: eis que estou à sua porta todos os dias. Mesmo quando você não quer nada com Deus, ele está batendo. E bato. Olha que coisa linda. Ele não força a porta do coração de ninguém. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E banquetearei com você. E nós vamos ter uma festa juntos. Então, João 10:10 nos diz: vim para que tenham vida. E vida em abundância. Não é a vida de ter que lamber o chão. Não é a vida de você ter que jejuar 40 dias, passar fome, para ter conexão com Deus. É uma vida abundante. Em Cristo eu posso ter vida. Em Cristo eu posso sim completar os meus projetos. Eu posso ter meus planos que, se não ferirem a mim e não ferirem os seus princípios, Ele está comigo. É pela graça. Em Cristo eu posso trabalhar descansado. Eu sei, eu que trabalhei muitos anos no mundo corporativo, eu que estou há muitos anos na vida, dentro de igreja, eu sei muito bem
quais os sofrimentos e quais as durezas que nós passamos no mundo competitivo, no mundo corporativo. Eu sei disso. Mas pela graça de Deus, você pode levar uma vida mais leve. Pela graça de Deus, você pode descansar. Você não precisa mais se debater. Você pode largar mão de algumas coisas pela graça. Você pode se sentir capaz pela graça. Paulo diz assim, não é porque eu sou mais do que todos, é pela graça de Deus para comigo. Pela graça, uma vida simples em conexão com Deus. Odiar, ter raiva, amar, confiar, ter esperança, se alegrar. Pela graça, eu posso me sentir mais íntimo de Deus. Eu posso ter todas essas emoções. Nós temos essas emoções. Bom, odiar não seria legal, mas você passa por momentos de raiva, você passa por momentos de tristeza, mas você também pode ter esperança, você pode ter alegria pela graça de Deus em mim, para comigo. Eu gosto muito de uma música que eu espero que um dia é tão antiga. A gente cantava muito, olha, eu tenho impressão, 1980 e tarará. Que diz assim, eu não vou cantar, porque a minha voz é horrível, mas que diz, quando eu terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E a grande surpresa, e perguntarão a uma só voz, olhando para mim, conta-nos como você, irmã, venceu e chegou aqui. Aí a música diz, e falarei e contarei de Jesus que me salvou, que foi pela graça de Jesus que eu venci, foi só pela graça, não foi pelas obras, não foi pela bondade, não foi pela generosidade que eu venci e cheguei aqui. Eu amo me lembrar dessa música, porque pela graça de Cristo eu posso entender o que é bom e o que é ruim para mim. Pela graça, eu posso me perdoar. Sabia qual é um dos maiores problemas da nossa falta de conexão com Deus? É porque muitas vezes, e nós erramos muito, eu e você erramos muito, a gente pede perdão a Deus, mas Deus nos perdoa, mas nós temos dificuldade de nos perdoarmos. E pela graça, você pode se perdoar. E você pode sentir também o perdão de Deus. Não precisa lamber o chão. Não precisa sofrer o pão que o diabo amassou. Não precisa subir escadarias. Depois eu quero contar outra história de subir escadaria para vocês. Mas pela graça, você pode confiar que você é amada e amado por Deus e pelas pessoas. A frase de Paulo que diz, eu sou quem eu sou. Mas, pela graça, eu sou quem eu sou. Você se aceita porque você sabe que Deus te ama de graça. É pela graça, não é pelo que você faz. E você pode ser você mesmo, com seus defeitos, com suas falhas, do jeitinho que você é. Agora, eu também gosto muito da frase do Max Lucado em um livro que eu li há muitos anos, mas eu me lembro que eu estava passando pela livraria e vi numa gôndola bem grande, dizendo assim, Deus te ama do jeitinho que você é. Aí eu amei o livro, só que tem um subtítulo, mas ele quer que você seja igualzinho ao seu filho Jesus. Em quê? E essa palavra essa frase nos deixa achando que o evangelho é algo muito pesado. Poxa vida, eu ser igual a Jesus, olha um monte, olha as qualidades de Jesus, olha os atributos dele, não vou conseguir nunca. Mas eu tenho impressão, não me lembro mais do livro inteiro, mas eu tenho impressão que o que o Max Lucado queria dizer é que você possa ter uma conexão com Deus, uma confiança no Pai, tanto quanto o filho tinha. Porque Jesus, todas as vezes que ele estava agoniado, que ele estava
com a multidão rodeando. Uma vez eu fiz um estudo de quantas vezes Jesus se retirou para estar com o Pai. Porque nós só conseguiremos viver uma vida plena, em abundância, a vida que Jesus nos promete, que Ele veio para nos dar. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. Eu tenho a impressão que é somente quando nós nos identificamos com o Pai e nós nos retiramos, nós paramos para termos essa conexão em oração, em meditação, em contemplação. Ouvir o que o Pai também tem para dizer para você. E Jesus disse: aprendei de mim. Tomem sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é pesado. Eu tenho para mim que é isso que o Max Lucado quis dizer para a gente. Seja você mesmo, mas na medida do possível, pela graça de Deus em você, ande em leveza de vida com Cristo. Não precisa desse monte de peripécia, não precisa de tanto sacrifício. Eu vou encerrar contando uma história muito interessante que eu às vezes fico pensando, como a gente, às vezes na nossa imaturidade, a gente tem uma imagem tão distorcida de Deus. Me lembro demais, quando eu sou da época, né? Eu sou baby boomer, eu sou da geração bebê. Que quando eu fui fazer da 4ª série para a 5ª série, a gente fazia um exame muito difícil, tipo um vestibular, e eu estava com muito medo de não passar. Então, fui lá na igreja e fiz uma promessa, eu era católica, fiz uma promessa de que se eu passasse na 5ª série, tinha uma igreja bem pequena, Igreja da Prainha, em Fortaleza, que eu iria toda de branco, de joelho, da porta da igreja até o altar. Bom, eu passei na 5ª série, no exame de admissão. E aí, eu me vesti toda de branco e fui para a porta da igreja. Mas todas as vezes que eu ia nessa igreja, a igreja estava lotada. E aí eu ficava com vergonha. Bom, os anos passaram e eu não fiz essa promessa. Não cumpri essa promessa. Aí, com 15 anos, eu virei ateia, né? Mas com 17 anos, eu ia fazer o vestibular. Bom, eu me lembrei, eu disse, vai que Deus existe e está chateado comigo que eu não cumpri aquela bendita promessa lá da 5ª série. Lembre-se, 5ª série eu tinha o quê? Sei lá, 11. 6 anos depois, lá vou eu me lembrar da promessa. Bom, decidi ir na igreja e me confessar com o padre. E disse, seu padre, eu tenho um pecado para confessar. Eu prometi a Deus que na 5ª série, se eu passasse, eu iria vir nessa igreja andar, mas eu não tive coragem. E agora eu vou fazer vestibular e eu queria que Deus me desse uma mãozinha. E aí eu disse, e o que eu faço, seu padre? Ele, não, minha filha, não. Eu digo, o senhor quer que eu faça aquela promessa? Porque o padre era um representante de Deus. Ele, não, minha filha, se ajoelha ali, reza 3 Padre Nosso, 3 Ave Maria, tá liberada de andar de joelho. Aí eu fui rezar as 3 Ave Maria, 3 Padre Nosso, pensando assim, meu Deus, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu já tinha cumprido essa promessa muito antes. Mas é só para dar uma ideia para você como a gente complica o nosso relacionamento com Deus. Como a gente tem uma imagem distorcida de Deus. É esse jugo, a gente pensa que o jugo é pesado, que é muito difícil. E aí Paulo diz assim, olha, eu fui um crápula, persegui a igreja, ele mandava matar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas... E ele torna, eu me dou o direito, eu me dou, pela graça, eu me dou a permissão de entrar na presença de Deus sem culpa, sem medo e sem um peso. Tá bom? Era essa a mensagem que eu queria dizer para você. Mas, pela graça, você é amada e amado por Deus. Chegue até Ele, porque o jugo dele é leve e o seu fardo é suave. Deus te abençoe.